Então, gente, bom dia. Vamos começar então agora com a parte sobre a memória, tá? Peraí, que isso aqui ainda tá um pouquinho grande. Aqui. Deixa eu só acertar aqui um pouco essa tela. Aí, agora tá certo. Então, primeiro a gente vai examinar conhecimento que envolve operações da memória, né? O que é muito comum, né? Porque boa parte do nosso conhecimento depende do que a gente lembra ou não, né? A não ser conhecimento instantâneo, né? Algo que você está vendo naquele momento, algo desse tipo, todas as outras coisas que a gente sabe depende da memória de alguma maneira, né? E mais especificamente nosso conhecimento do passado, né? Onde a memória desempenha um papel bastante vasto. Mas a gente vai ver que não só o nosso conhecimento do passado depende da memória, mas nosso conhecimento, por exemplo, de verdades atemporais, né? Nosso conhecimento de matemática, por exemplo, ainda assim depende da memória, depende de informações que nós guardamos na memória. Então, o primeiro ponto ao se estudar a memória é fazer algumas distinções entre tipos de memória, né? E nesse caso específico, eu acho que essas distinções que nós costumamos fazer entre por exemplo, saber que, saber como, etc. No caso da memória, elas parecem até mais corretas no sentido de que na psicologia, nas ciências cognitivas também, no estudo da memória em outras áreas, você também tem distinções que são muito próximas a essa, né? Então, só falando aqui por alto, as distinções que geralmente se faz na ciência cognitiva sobre memória, você tem primeiro a distinção entre memória de curta duração, né, que é como se fosse eles chamam de buffer, né, ou seja, um espaço de armazenamento rápido que permite, por exemplo, você, né, isso é algo que a gente não faz mais hoje, mas permitiria, por exemplo, você olhar o telefone de alguém que você anotou, né, memorizar por alguns segundos, né, e depois digitar aquele número, né? Depois de digitar o número, você pode muitas vezes você esquece, né? Ou com qualquer outra coisa, com endereço, com um valor, né? Alguém te fala um valor, você guarda ali na memória por alguns segundos, anota, né? Ou paga, né? Você pergunta para alguém, quanto foi o lanche? Alguém fala, foi R$ 22,40. Você guarda esse número, enquanto você está olhando na sua carteira o dinheiro, você pega, sei lá, 25, né? E aí depois você espera o troco e você meio que esquece, né? Então isso é o trabalho da memória de curta duração, que é bastante estudada. Você sabe mais ou menos por exemplo, quantos dígitos você é capaz uma pessoa normal é capaz de guardar na memória de duração, etc. Tem algumas condições em que a pessoa acaba tendo uma capacidade de guardar mais dígitos ou menos dígitos, etc. Então você tem essa memória de curta duração e em oposição você tem a memória de longa duração, né? Que é o que geralmente a gente chama de memória. E na memória de longa duração, geralmente você tem uma distinção importante que é entre memória de processos, certo? Memória procedural e memória declarativa, tá? Então, qual é a diferença entre os dois? Memória declarativa é o tipo de memória que guarda informação que ela pode ser expressa proposicionalmente, por exemplo, certo? Guarda informação com um conteúdo que você pode expressar. Então, por exemplo, quando eu lembro que amanhã é quinta, né? Então isso é memória declarativa. Não necessariamente
é uma memória em que esse conteúdo seja proposicional, ou seja, esteja num conteúdo, um formato proposicional, mas é pelo menos um tipo de memória cujo conteúdo, ou que tem um conteúdo que pode ser trazido à consciência, né? Na verdade, é essa a definição, né? Memória declarativa tem um conteúdo que pode ser trazido à consciência, então muitas vezes também se chama de memória declarativa de memória explícita, né? Explícita declarativa, desculpa, não sei se eu falei decorativa em algum momento, mas é declarativa. Muitas vezes chama a memória declarativa também de memória explícita, nesse sentido, né? Que o conteúdo pode ser trazido à consciência, né? Enquanto a memória procedural é memória de habilidades, né? Certamente a gente precisa ter um tipo de memória que guarde nossas habilidades, né? Então essa é uma memória, vamos dizer assim, muito mais corporal, né? Que não necessariamente precisa ou pode ser trazida à consciência, né? Por exemplo, você pode lembrar como andar de bicicleta, mas não necessariamente isso pode ser trazido à consciência. Você não necessariamente pode explicar, não necessariamente, né? Às vezes você pode também, mas não necessariamente você pode explicar. A Manuel perguntou se memória declarativa é a memória factual. Mais ou menos, tem mais de um tipo de memória declarativa. E aqui na memória declarativa, né, tem dois tipos principais, que é a memória semântica, recebe nomes diferentes. O Manuel está chamando de memória factual, é memória de fatos, né? E também é uma memória muito importante, né? Eu tenho memória, por exemplo, que eu lembro que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, né? Isso é um fato que eu aprendi na escola. Eu nunca vi o Pedro Álvares Cabral, eu não estava lá quando ele chegou em 1500 para mandar ele voltar, mas eu aprendi esse fato e eu posso lembrar desse fato. Então essa é memória semântica ou memória factual. E por outro lado, você tem outro tipo de memória que é muito estudada, que é a memória episódica, certo? Então a diferença entre memória factual e memória episódica é que enquanto na memória factual eu tenho um fato que eu lembro, a memória episódica é a memória de experiências passadas, né? Então, quando você tem uma memória episódica, né, a metáfora que o pessoal usa na bibliografia é que é uma viagem no tempo mental. Mas a ideia é a seguinte: quando eu tenho memória episódica, de alguma forma eu reinterpreto, retoco aquela experiência na minha cabeça, tá? Então eu tenho posso ter imagens mentais, imagens visuais, imagens auditivas. Eu tenho geralmente uma sensação de que aquele evento pertence ao meu passado, né? Eu tenho uma sensação, essas três coisas. Então eu tenho tanto imagens mentais como eu tenho essa sensação, esses aspectos fenomenológicos que me fazem parecer que aquele evento faz parte do meu passado, diferentemente da memória factual, né? Quando eu lembro que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, essa não é uma memória episódica minha, porque eu não estava lá para ver, eu não estou reexperienciando nada, né? Eu posso até, quando estiver lembrando de Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, eu posso talvez imaginar, né? Eu posso imaginar como foi, né? A caravela chegando, o pessoal todo magro e sujo, né? Os povos indígenas do sul da Bahia lá achando estranho, né? O que é isso daí que está chegando aí, etc. Eu posso imaginar, certo? Mas ainda assim não é uma memória episódica, porque por mais que eu imagine, por exemplo, eu não tenho um sentimento de que aquilo faz parte do meu passado pessoal, tá? Então, vamos nos concentrar nesses três tipos de memória, né? Memória episódica, que é a memória de eventos passados, né? De coisas que aconteceram com você, que é talvez o tipo de memória mais estudado. Memória semântica ou factual, que é essa memória de fatos, né?
e memória procedural, que é memória de habilidade, né? Vocês percebem que tem essa distinção, é bem próxima da distinção que a gente estava fazendo por outros motivos, né? Os motivos que fazem os psicólogos cognitivos fazerem essa distinção, essas distinções, geralmente são experimentos, ou então, às vezes, alguém tem um trauma e sofre amnésia, só que muitas vezes a pessoa sofre amnésia de eventos. Tá, Manuel não entendeu a diferença entre memória episódica e memória factual. Tá. Memória episódica é memória de experiências passadas suas, certo? Enquanto memória factual é memória de fatos, certo? Nem todo fato que você lembra você viveu. Né? Eu lembro fatos sobre a Roma Antiga, por exemplo, certo? Então, a primeira diferença é essa. Eu lembro fatos sobre a Roma Antiga, mas eu não lembro como se eu estivesse lá. Eu lembro simplesmente o fato. Eu tenho essa informação. Então, memória de fato factual é muito mais ter as informações na mente e você conseguir recuperar aquelas informações, né? Então, na escola você aprende várias informações de história, matemática, química, e na prova você precisa recuperar aquelas informações. Então, aí é a sua memória factual que está trabalhando, certo? E assim, uma coisa que torna mais complicada essa distinção, Manuel, é que existe um tipo de memória factual que chama-se memória autobiográfica, né? Você pode lembrar, inclusive, fatos sobre você mesmo, né? Você pode lembrar fatos sobre você mesmo. Então, a distinção entre memória factual e memória episódica não é simplesmente a questão do fato ser sobre você, mas é uma distinção sobre o modo como você lembra, certo? Quando você lembra um fato, uma memória factual, por exemplo, você não tem uma sensação, uma sensação de primeira pessoa de que aquele fato faz parte da sua história. Por exemplo, quando eu lembro que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, quando eu lembro que César atravessou o Rubicão com as tropas, né? Eu lembro desses fatos porque eu aprendi na escola, guardei, né, vi séries da televisão, etc., que me informou esses fatos, me fazem lembrar, me fez guardar esses fatos. Então, mas quando eu lembro desses fatos, eu não estou lembrando eles no sentido de pensar que eles fazem parte da minha história pessoal, ou de pensar que eu estava lá. Eu não estou reexperimentando uma experiência que eu tive no passado. Eu estou só lembrando do fato, né? E eu estava querendo chamar a atenção aqui que não necessariamente a distinção é tão distante, porque quando eu lembro de fatos, eu posso evocar imagens, né? Sei lá, muitas vezes algumas coisas da história, você está aprendendo história na escola, talvez te facilite ao lembrar de determinados fatos e evocar algumas imagens na sua cabeça ou algo desse tipo. Mas ainda assim você não está tendo a sensação de que você viveu aqueles fatos. Você não está tendo a sensação que você estava lá quando você viu o César atravessando o Rubicão. Então, por isso que essa é a memória factual apenas. Uma memória episódica, ela está acompanhada desse sentimento de que aquilo faz parte do seu passado, certo? Então, por exemplo, eu posso lembrar episodicamente da aula em que o professor me ensinou aquele fato, certo? Eu posso lembrar da aula em que eu aprendi que César atravessou o Rubicão, e essa memória aqui agora é episódica, porque eu não estou simplesmente lembrando do fato que César atravessou o Rubicão, mas eu estou lembrando da circunstância em que eu aprendi aquele fato. Então, memória episódica é como se fosse uma memória de eventos do seu passado pessoal, certo? Eventos que você experimentou. Então, por exemplo, geralmente memórias episódicas são do ponto de vista da primeira pessoa. Geralmente, né? Tem memórias episódicas, por mais estranho que pareça, tem memórias episódicas do ponto de vista de terceira pessoa, mas geralmente são do ponto de vista de primeira pessoa. Geralmente eles são esses são os fatos que você
Manuel Vitória falou, tem as memórias falsas também, né? Exatamente. Então, no caso da memória episódica, às vezes você pode ter memórias falsas, né? Porque você pode acrescentar. E no caso da memória factual também, às vezes você tem memórias falsas, né? Você, às vezes, confunde um fato com outro, mistura um com outro e você tem uma memória falsa, né? Mas no caso da memória episódica, a questão das memórias falsas é um evento mais exuberante, né? Não sei se necessariamente, se pelo simples fato da memória ser em terceira pessoa, só por isso ela seria uma memória falsa, porque ela pode ser uma representação fidedigna do evento, né? Simplesmente não está na primeira pessoa. Porque aí tem uma questão importante sobre o papel da memória, né? A gente tende a achar, a noção mais senso comum sobre memória, que a memória ela é um dispositivo de guardar informações, né? Então a memória é como se fosse uma memória de computador. É um espaço em que você guarda informações, imagens, etc., e que você pode ir lá pegar aquelas informações. Nos últimos anos, a gente tem se formado um consenso cada vez maior que a memória tem um papel muito mais ativo do que isso. Então, talvez, é o que se pensa atualmente, quando eu lembro episodicamente de um fato do meu passado, não é que eu necessariamente vi alguma coisa no passado e guardei aquela, como se fosse um filme, um videozinho do YouTube, sei lá, guardei na cabeça e tô tocando ele de novo. Hoje em dia se pensa que, na verdade, quando eu lembro episodicamente algo do passado, eu estou, na verdade, imaginando aquilo do passado. Claro, eu estou imaginando a partir de informações que estão na memória, certo? Mas, assim, hoje em dia, essa distinção entre memória e imaginação, memória episódica e imaginação, ela é muito complicada. Até porque as áreas do cérebro que trabalham na memória episódica e trabalham na imaginação são as mesmas. E são as mesmas áreas do cérebro também que trabalham quando você tem um pensamento contrafactual sobre o futuro, por exemplo. Se você imagina seu futuro, como é que vai ser. Então, por isso, né, pelo fato de que memória ela tem muito mais a ver com a imaginação que você tem no presente sobre como foi o passado. Agora, obviamente, isso não é qualquer imaginação que é uma memória, né? A imaginação pode estar certa, pode estar errada. Eu posso fingir meu passado, imaginar coisas, mas nem por isso estou lembrando. Então, memória episódica, geralmente hoje em dia se pensa que é uma imaginação direcionada. Ela é direcionada, ela a partir de algumas informações que estão realmente guardadas, ela é direcionada ao passado. E por isso, grande parte das memórias da gente, né, elas estão, entre aspas, contaminadas com nossos sentimentos presentes sobre o passado, né? Então, muitas vezes, sei lá, se você fez uma coisa no passado que na época você gostou, mas depois você se arrependeu, geralmente ao lembrar disso, você não lembra com o sentimento de gostar, né? Você lembra com seu sentimento atual sobre o tema. Exatamente por isso, porque aquilo dali é uma reexperiência que você está, de alguma forma, fazendo no presente. E seus sentimentos atuais, eles influenciam no modo como você representa o passado na memória episódica. Então, esse também é um dos motivos que fazem as pessoas pensar que a memória episódica não se trata totalmente de guardar um vídeo e passar novamente, mas tem a ver com você tentar tipo replay, né, em inglês, né, de reencenar a memória episódica, uma reencenação do passado a partir da sua capacidade imaginativa. E obviamente isso daí acaba sendo diferente dependendo da capacidade imaginativa de cada um, né? Tem pessoas que têm capacidade imaginativa maior e pior. Então, mas de qualquer forma, a gente tem aqui três tipos de memória importantes, né? A memória episódica, a memória factual e a memória procedural.
E perceba como isso está muito próximo à distinção que a gente fez logo no começo sobre tipos de conhecimento, né? Exatamente lá você tinha um conhecimento por contato, né, que tem mais a ver com a memória episódica, já que a memória episódica depende de você ter tido contato com aquele evento, um conhecimento proposicional, né, que tem a ver com a memória factual, e o conhecimento procedural, que tem a ver com a memória de processos. E obviamente, como os epistemólogos, a gente viu no começo do nosso curso, estão mais interessados na noção de saber como, né, no conhecimento proposicional, eles acabaram estudando mais a memória factual, apesar de que, né, quando eu escrevi minha dissertação sobre memória, né, em 2009, eu acho, era muito incomum pessoas estudarem memória episódica. Todo mundo estudava sobre memória factual, na epistemologia, né? Hoje em dia não, hoje em dia mudou. Hoje em dia é mais comum se estudar memória episódica, né? Então você teve uma mudança aí de foco, né? E esse livro está meio que no meio, assim. Ele ainda está... não sei de quando é esse livro, provavelmente deve ser no final do século, deve ser 2012, por aí, que ele ainda está na virada, né? Ele não foi para a memória episódica, mas ele já está apontando um pouco. Então, aqui, primeiro temos que considerar o que queremos dizer com o termo memória, né? Seria útil fazer algumas distinções. E uma delas é a distinção entre recordar como e recordar que. Então, lembre aqui da mesma distinção entre saber como e saber que. Recordar como tem a ver com essa memória de processos, né? Eu lembro como andar de bicicleta, eu lembro como fazer um omelete, eu lembro como falar inglês, né? Então, essa memória de habilidades, né? Que, como eu disse, às vezes é uma memória até a gente chama de corporal, né? Então, nesse sentido que ela não é declarativa, né? Você lembra como joga bola, né? Alguém que joga bola bem ou tem alguma habilidade bem, às vezes ele não consegue nem explicar, mas ele só faz, né? Mas assim, então, em alguns casos, tipo jogar bola, andar de bicicleta, né? Parece até que a gente não está nem falando de memória, que parece uma habilidade tão física que a gente não está nem falando de memória. Mas em outros casos parece mais, né? Tipo, você lembra como falar inglês, você lembra como falar português, né? Então, de alguma forma, você precisa guardar essa habilidade. E não é quando você lembra como falar inglês, não é que você lembra que tal palavra significa tal palavra, que tal palavra significa tal palavra. É porque alguém que fala uma língua assim, traduzindo para a sua língua materna, na verdade não fala aquela língua, né? Quando você aprende a falar uma língua, você fala sem traduzir, você fala diretamente, né? Então você realmente adquire uma habilidade de pensar e de falar naquela língua. Então, nesse sentido aí, de memória de processo, a memória tem a ver com a preservação de competências, de aptidão para desempenhar essas tarefas, né? E eu estava dizendo isso, que os cientistas cognitivos, eles fazem essa distinção, muitas vezes, por exemplo, porque tem pessoas que sofrem algum acidente e perdem algumas capacidades da memória. Só que aí eles percebem que essas pessoas perdem algumas capacidades e não perdem outras. E daí eles concluem, olha, então são capacidades diferentes, né? Porque essa pessoa sofreu um dano no cérebro, perdeu determinada capacidade e não perdeu a outra. Então tem casos famosos, né? Tem um do paciente chamado HM. Eu não vou lembrar agora, o livro está ali. Deixa eu pegar o livro ali, é mais fácil do que eu daqui a pouco falar errado. Esse livro aqui, Memória. Ele é um módulozão assim de escola, né? Mas é um bom livro de consulta. Deixa eu ver só o nome do paciente que eu quero falar aqui para eu não falar errado.
Não estou achando, mas eu acho que é o HM mesmo. Então, o paciente chamado HM, ele sofreu um trauma na cabeça e ele sofreu amnésia, né? Ele tinha um tipo de amnésia um pouco diferente Não, acho que esse caso aqui ele teve amnésia normal, uma amnésia anterógrada. Então ele esqueceu todos os fatos sobre ele, sobre o mundo, enfim, ele esqueceu. Ele não conseguia lembrar nenhum evento sobre o passado dele, não conseguia lembrar nenhum fato, a não ser fatos muito gerais, mas nenhum fato sobre ele, etc, etc. Só que, por exemplo, ele manteve algumas capacidades. Por exemplo, ele era pianista, eu acho, em uma orquestra, e ele conseguia tocar piano normalmente. Tipo, a habilidade dele de tocar piano não foi em nenhum sentido afetada pelo acidente, né? Daí por motivos como esse que se pensa que o sistema responsável pela memória de processos é diferente do sistema responsável pela memória declarativa, porque ele perdeu a memória declarativa e não perdeu a memória de processos, né? Então, quando a gente fala assim, eu lembro como, a gente está dizendo respeito a essa memória de processos, né? Aí ele fala assim, aqui, no entanto, iremos ocupar-nos principalmente da noção do lembrar que, ou aquilo que se chama de memória factual, né? Memória semântica ou memória factual. Alguns exemplos aqui, eu lembro que Ayrton Senna bateu na curva da Tamburello, né, no circuito de Imola em 1994. Então eu lembro que, no sentido de ter essa informação, né? Nesse caso específico, além de eu lembrar que, eu também lembro né? Eu lembro de ter visto isso, né? Eu lembro de ser criança e ver Ayrton Senna batendo, etc, etc. Então, nesse caso, eu teria tanto memória factual quanto memória episódica, né? Mas aqui ele está falando de lembrar que é simplesmente lembrar o fato, né? Eu tenho esse fato. Da mesma forma, eu lembro que Cabral chegou ao Brasil em 1500, né? E nesse segundo caso, não lembro de ter visto isso, porque eu não estava lá, na verdade, né? Então, essa memória factual tem a ver com lembrar que é próximo do saber que, né? E então, mas mesmo assim, certas memórias factuais também nos se referem à nossa própria vida, né? E aos nossos próprios estados mentais, né? Então, você pode lembrar do seu passado não só episodicamente, mas você pode lembrar como memória factual, né? Isso de tudo. E talvez a memória factual ela esteja ligada, por exemplo, com o modo como você se enxerga, né? Porque perceba, por mais que a memória episódica ela também seja conceitual, a memória factual ela é totalmente conceitual, né? Então, quando você lembra coisas do seu passado, você está lembrando não simplesmente os eventos, mas você está lembrando do modo como você descreve aqueles eventos, né? Então, só dizendo, a memória episódica também não é livre de conceituação, né? Também ali tem valências emocionais, tem várias coisas que também não é o evento bruto que você está lembrando, né? Mas no caso da memória factual é mais ainda, né? Você está lembrando uma descrição do evento, né? Então você tem muitas lembranças factuais sobre o seu passado, por exemplo, que, como eu disse, são importantes para a sua formação da sua identidade, né? Que tipo de pessoa que você julga que você é, né? E, por exemplo, eu não sou psicólogo, tá, gente? Mas pouco que eu já vi de psicólogo, uma parte importante às vezes de um tratamento, etc., é você relembrar coisas do passado e você ser capaz agora de redescrever aqueles eventos, né? Você muitas vezes lembrá-los e, ao lembrar, né, mas suscitar o paciente a redescrever aqueles eventos com outros olhos ou dando outro sentido àquelas coisas, né? Então aqui tem a ver com formar novas lembranças factuais, né?
Você meio que nem induz, eu tô falando induzir, incitar, mas parece que o psicólogo está forçando a pessoa a lembrar, né? Mas procura fazer a pessoa lembrar de eventos importantes da sua vida, né? Muitas vezes episodicamente, né? Tentar reviver aqueles eventos e tentar tirar muitas vezes conclusões diferentes ou ter um entendimento melhor daquele evento, né? Então formar novas memórias factuais. Então, da mesma forma que o saber que, a memória factual, ele está nesse nível da descrição das coisas, né? Por mais que a memória episódica, como eu disse, também não, a memória episódica não está livre do sujeito, né? O sujeito ali ele está fazendo também conceitualizando aquela questão, né? Só que às vezes de maneira mais sutil, né? Tipo, você lembra de alguém que você julga uma pessoa braba ou antipática, às vezes você lembre dele sempre com a cara fechada, né? Então isso é conceitualizar as situações, só que é uma maneira menos direta, né? Enquanto na memória factual você não tem jeito, você tem que saber que fato é esse, né? O que foi o que aconteceu, é isso que você vai lembrar, né? Eu lembro que tal pessoa foi desleal comigo várias vezes, né? Então isso é uma conceituação que eu faço do passado, né? Então essa é o lembrar que, né? Então eu posso lembrar que minha festa de 5 anos foi divertida, inclusive eu posso lembrar que minha festa de 5 anos foi divertida mesmo sem lembrar da festa, né? Então perceba essa distinção que eu posso lembrar que minha festa de 5 anos foi divertida porque alguém me disse isso, alguém me deu essa informação e eu estou recordando essa informação, certo? Mas eu não estou tendo uma lembrança episódica da festa, eu esqueci episodicamente a festa e guardei a informação, né? Ou muitas vezes, né, no geral também você pode, mesmo que ninguém te faça reaprender aquele fato, muitas vezes você esquece a memória episódica e guarda a memória factual, né? Muitas vezes fala, como é que foi, como foi a época lá que você morava sei lá, em Fortaleza? Aí você fala assim, eu não lembro muito dessa época, eu só lembro que eu estava feliz, né? Acontece isso também, né? E aí ele fala que, no entanto, outro tipo de memória que eu tenho dos acontecimentos da minha vida, que é de natureza distinta. Aqui ele está falando da memória episódica, tá? Recordo não só que aconteceram, mas também como foi vivê-los. Eu usar recordo a partir de dentro. Esse tipo de memória se chama memória episódica, né? Então, como eu disse para vocês, eu lembro episodicamente do acidente de Senna, né? Até hoje eu assisto Fórmula 1, mas quando eu era criança eu assistia todas as corridas. Eu tinha foto no carro de Senna, eu tinha um pôster de Senna no meu quarto com a foto que eu tirei no carro dele, com o boné dele e tal. Então eu era muito fã de Senna e assistia todas as corridas de Fórmula 1 todos os domingos, né? E esse dia eu lembro que teve um acidente, caiu o pneu na cabeça de Senna e ele ficou inconsciente. E eu lembro que eu fui acordar meus pais para falar que tinha acontecido um acidente com Senna. Meus pais estavam dormindo ainda, porque era domingo, né? As corridas são geralmente 9 da manhã, então devia ser umas 10 da manhã. Eu fui acordar para falar, assim, acho que foi talvez um dos primeiros contatos assim, que eu tive com a morte de alguém que você se importava e tal. E eu tava assim, eu era bem novo, né? Eu devia ter uns. Tinha 10 anos, talvez. E eu lembro disso, eu lembro de eu ir no quarto dos meus pais falar o que aconteceu. Você estava meio sem reação, né? Tanto que desde então eu nunca mais consegui ver essa cena, né? Tipo, eu lembro que alguns anos, 2016, 2017 mais ou menos, eu vi um documentário sobre a morte de Senna, um documentário japonês. E aí quando chegou na parte de mostrar o acidente, eu pulei, eu não consegui ver. Até hoje eu nunca vi novamente
essa cena, mas eu lembro de estar vendo ela na televisão, né? Então isso é a memória episódica, né? No caso de Cabral, eu não tenho nenhuma memória episódica de Cabral chegando no Brasil, porque eu não estava lá, né? Não tem como eu ter. Eu poderia ter uma falsa memória, né? Sei lá, eu poderia fazer uma regressão a outras vidas e descobrir que eu era um índio tupi na costa de Pernambuco, em Santa Cruz de Cabralha, né? Em 1500, né? O mais próximo que eu lembro disso daí é você já viu aquele filme Apocalipto? É um filme de Mel Gibson, né? É um filme bem estranho, assim, porque ele se passa na América Central, né? Então você tem, acho que são os maias. E aí ele se passa nessa sociedade maia. O filme é todo falado na língua da época, né? É todo falado, não sei qual a língua dos maias, mas é uma língua bem estranha. E mostrando a sociedade deles, assim, a história é bem fina, né? Bem pouca, na verdade. Mostra lá eles fazendo sacrifícios, aí mostra que a cidade lá principal escravizava as vilas em torno, né? E aí o personagem principal são dois caras dessas vilas em torno tentando fugir da capital, né? Eles ficam o filme todo fugindo e os maias atrás dele não sei se é maia ou se é asteca, para matar eles e tal. Aí eles fogem. Quando eles se livram dos maias, né? Eles chegam na praia. Aí eles, ufa, né? Agora a gente não vai morrer mais. Aí quando eles chegam na praia, eles estão vendo as caravelas chegando, assim. Eu acho esse final muito bom, né? Que é tipo assim, porra, o coitado do povo indígena não tem paz, né? Tava lá fugindo da escravidão dos maias, quando se livra disso, tá chegando, no caso dos espanhóis ali, né? Para outros séculos de genocídio e escravidão. Eu acho o filme, assim, ele é legal, ele é um filme de ação, ele é estranho por ser na língua da época, mas quase não tem muita fala, mas eu acho esse final bastante irônico, né? E aqui é um ponto, né? Principalmente no caso da memória factual, né? No caso da memória episódica, não. No caso da memória episódica, a gente só pode ter memória episódica do passado, né? A gente não pode reencenar algo que é do futuro, né? Algo que a gente não viveu ainda ou que não viveu, né? Mas no caso da memória factual, você pode saber nem todo fato que você lembra é sobre o passado, tá? Por exemplo, eu posso lembrar que π é aproximadamente 3,14, 16, blá 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 blá, né? E isso é uma verdade atemporal, né? Π sempre foi 3,14, aproximadamente, é 3,14 e sempre será, né? Verdades da matemática, elas não têm tempo, né? Elas são apenas verdades. Eu também lembro coisas sobre o presente, né? Eu lembro que hoje é segunda-feira, sempre quando eu escrevi os slides, agora eu lembro que é quarta-feira, né? Nossas aulas são segunda e quarta. Só que também eu posso lembrar coisas sobre o futuro, né? Lembrar factualmente, né? Por exemplo, eu lembro que eu tenho uma palestra para dar sexta-feira. É algo do futuro, é um fato sobre o futuro. Certo? Então, no caso da memória factual, eu lembro que vai ter Copa do Mundo no final desse ano, eu lembro que vai ter eleição no final desse ano, no sentido de que eu tenho essa informação e eu consigo trazê-la, né? Eu lembro no sentido de que eu tenho informação e eu consigo trazê-la à consciência quando necessário, né? Então, no caso da memória factual, é memória de fatos, só que não necessariamente são fatos sobre o passado, tá? No caso da memória episódica, não. No caso da memória episódica, são eventos que você viveu no passado, que você pode lembrar. Tá? Então, é bem importante fazer essa distinção entre os dois tipos de memória. Tá? Então, essas memórias aqui não se referem ao passado, mas nesses casos eu estou a recordar de crenças. Aí, tudo bem. Eu estou recordando, né? Ou seja, eu estou recuperando informações que eu adquiri no passado. Eu só posso lembrar que vai ter eleição esse ano porque em algum momento do passado eu aprendi isso. Eu só posso lembrar que vai ter Copa do Mundo esse ano porque em algum momento do passado eu aprendi isso. Ou
né? Eu posso lembrar de coisas que só posso recuperar informações que eu adquiri no passado. Só que essas informações não necessariamente precisam ser sobre o passado, tá? No caso da memória factual, tá? Repetindo, no caso da memória episódica, não. Os eventos que eu posso lembrar episodicamente são eventos do passado, tá? E aqui, isso aqui é uma discussão que você tinha mais na década de 90, acho que hoje em dia está mais superada, essa questão de saber se a memória é uma fonte de conhecimento ou não, né? Por exemplo, obviamente a percepção é uma fonte de conhecimento, né? Sei lá, eu olho para a janela, vejo que está chovendo e daí eu adquiro o conhecimento de que está chovendo, né? Então, uma parte grande do conhecimento que a gente tem é adquirido pela percepção. Outra parte grande do conhecimento que nós temos é adquirido pelo testemunho, né? Muitas vezes você sabe algo porque alguém te disse, né? O professor te ensinou, ou, sei lá, sua amiga foi para Pipa e te falou como é que é lá. Então você aprendeu coisas sobre Pipa por testemunho, né? Então percepção e testemunho são fontes do conhecimento. No caso da memória, isso é mais discutível, né? Porque, como eu disse para vocês, se tinha uma ideia, existia um consenso de que a memória era um dispositivo de guardar informações, né? Então, nesse caso, a memória não seria uma fonte de conhecimento. Ela simplesmente serviria para guardar conhecimento adquirido através de outras fontes. Então, essa aqui é uma posição que era mais ou menos a posição padrão há algum tempo. A memória é uma capacidade de preservar conhecimento e não de gerar conhecimento. Então, a ideia seria que percepção e testemunho seriam fontes de conhecimento, enquanto a memória serviria apenas para preservar o conhecimento adquirido através dessas outras fontes, né? Mas tem alguns casos que parece que colocam em questão esse fato, né? Por exemplo, às vezes, vamos dizer, alguém que sofreu um trauma no passado, aconteceu algum evento ruim com ela no passado, essa pessoa às vezes ela meio que bloqueia esse evento, né? E ela passa a não saber, né? Ela não sabe aquilo que aconteceu com ela no passado, porque ela esqueceu, etc. Né? Tem um mecanismo de autopreservação, geralmente muitas vezes você esquece esses traumas. Pode ser o caso de, numa sessão com o psicólogo, tem um trabalho de relembrar isso, né? E nesse caso parece que ela está adquirindo conhecimento através da memória, né? Ela agora adulta, sabendo o que aconteceu com ela, né? Por mais que ela tenha esquecido, né? Suspeitando algo desse tipo, ela pode revisitar as memórias episódicas que ela tem, tentar se forçar a ter mais memórias episódicas, né? Trabalhar nisso, e daí, a partir dessas memórias episódicas, ela pode perceber coisas sobre, sei lá, como o pai dela a tratava, a mãe dela a tratava, o vizinho, etc. Ela pode aprender coisas que pode-se dizer que ela nunca soube, no sentido de que ela nunca prestou atenção nisso, né? Então, nesse sentido, talvez a memória seja uma fonte de conhecimento, né? Porque você pode, através da memória, recuperar fatos. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu tirar aqui esse WhatsApp, o notebook dela descarregou. Mas enfim, então, nesse sentido, você pode pensar que a memória é uma fonte de conhecimento, porque você pode muitas vezes recuperar fatos, dando maior atenção a eles ou dando atenção a aspectos diferentes deles,
e a partir dessa lembrança você adquire conhecimentos que você nunca teve. Ou seja, nesse caso a memória não está simplesmente guardando conhecimentos que vêm de outras fontes, mas gerando conhecimentos novos. Então é isso que ele está falando aqui. Por vezes, contudo, a memória pode estar envolvida na recordação de coisas que não sabíamos antes. Use seu olho mental, entre aspas, para revisitar uma antiga casa onde viveu e experimente contar o número de janelas que lá se encontravam. O O'Brien acabou de fazer isso e crê que na casa da infância dele tinha 14 janelas. A gente meio que consegue fazer isso, fechar o olho e lembrar, a não ser quem mora na mesma casa até hoje, desde sempre, aí meio que tá roubando, mas quem já se mudou, consegue pensar na casa antiga, fechar os olhos, pensar na casa antiga e contar o número de janelas que tinha. Pode ser que erre, pode ser que esqueça de uma ou de outra, mas muitas vezes essa pessoa vai acertar. E pode ser o caso de que ela nunca se atentou a contar o número de janelas da casa, Então, nesse sentido, talvez ela esteja gerando um novo conhecimento a partir da memória, Então, isso, no caso do O'Brien, é uma coisa que ele nunca tinha pensado. E, num caso como esse, a memória parece ser uma fonte de conhecimento. Mas será que é uma fonte básica de conhecimento? Então, o O'Brien ele faz essa distinção, assim. Por isso que eu falei, assim, acho que talvez ele estava numa época de transição. Então ele faz a distinção entre fonte básica e não básica, Tudo bem, a memória tem uma fonte de conhecimento, mas ela não é uma fonte básica, porque as fontes básicas são a percepção e o testemunho. Então, eu vou ter que o O'Brien acredita que a memória não é uma fonte básica de conhecimento. O fato de eu saber que há 14 janelas na minha infância depende da posse de crenças acerca da configuração da casa, crenças que derivam da percepção. Eu não vou fazer muita discussão sobre fonte básica, fonte de conhecimento, porque eu não acho que ela é tão importante, E aqui também é um ponto importante que a noção de lembrar que, tal como o ver que ou saber que, são noções geralmente tomadas como factivas, Ou seja, geralmente se pensa que não faz sentido você dizer que lembra que é algo falso. Não faz sentido você falar que lembra que Porto Alegre é a capital do Paraná. Você não lembra disso porque Porto Alegre não é a capital do Paraná. No caso da memória episódica, até tem algum sentido que você pode dizer, não, eu lembro de ter ido na Disney quando era criança. Sua mãe vai falar, mas você nunca foi. Mas mesmo assim eu lembro, Ou seja, eu tenho essa imagem mental, eu tenho essa sensação de que eu fui e tal. No caso do lembrar episódico, por mais que geralmente as pessoas defendam que nesse caso realmente você não está lembrando, você está tendo só você está tendo uma falsa lembrança, ainda assim tem algum sentido que você, que faz algum sentido dizer que você lembra. Mas no caso do lembrar factual, não, Qual é o sentido que tem de eu falar que eu lembro que 2 mais 2 é igual a 5? Você pode lembrar de alguém te dizer isso, você pode lembrar de ter achado isso no passado. Nossa, quando eu era criança, eu pensava que... eu lembro que quando eu era criança... isso é um real. Eu lembro que quando eu era criança, eu pensava que as pessoas eram preto e branco. As pessoas no passado eram preto e branco porque eu via a foto da minha avó e as fotos dela, as pessoas eram preto e branco. Então, eu achava que antigamente as pessoas eram preto e branco. Então, era algo que eu pensava, Então, eu lembro que eu pensava isso. Aí, beleza. Mas eu não posso lembrar que as pessoas eram preto e branco porque as pessoas não eram. Imagino que não, Pelo menos. Então, geralmente se pensa que o lembrar que, tal como o ver que e o saber que, são factivos, Ou seja, lembrar que implica verdade. Se eu lembro que andei de skate no Central Park, é porque eu andei mesmo de skate no Central Park.
Esse ponto também é interessante. Por vezes, no entanto, as crenças de que nos lembramos são enganadoras, né? Por isso devemos ser cautelosos na forma de escrever esses casos, né? Aqui ele está falando de lembrar que ainda. Não devemos dizer que temos memórias falsas, no sentido de eu ter uma memória com conteúdo falso, tá? Do mesmo modo que não devemos dizer que temos conhecimentos falsos, um conhecimento com conteúdo falso, né? Você pode até falar que eu tenho memória falsa, falsa memória, mas o que você quer dizer com isso é que você tem certas crenças que parecem memória, mas não são. Principalmente no caso da memória factiva, porque memória factiva ela é geralmente tomada como ou memória factual, ela é tomada como factiva, né? Como implicando verdade, né? Então, quando você lembra algo falso, na verdade você tem uma falsa memória, né? Você não está lembrando corretamente, né? Então, simplesmente estou convencido de que eu me lembro de que o primeiro CD que comprei era dos Beatles, quando na verdade era dos Rolling Stones. Aí, no caso, você não está tendo essa lembrança, na verdade. Você falhou em lembrar, né? No caso da memória factual, principalmente. Como eu falei, no caso da memória episódica, ainda é mais discutível, apesar de que as pessoas realmente também pensam a mesma coisa, né? Que quando você lembra de um evento que não aconteceu, ou lembra de um evento de uma maneira parcialmente diferente do que aconteceu, você está tendo uma falsa lembrança, né? Às vezes chamam de misremembering, uma lembrança que erra o alvo, né? Algo desse tipo. Só que ainda assim, as nossas intuições podem divergir sobre se a palavra lembrar é sempre usada factivamente. Um tipo de caso que parece ser plausível fala de memórias falsas, ou em que é plausível falar de memórias falsas é quando nos enganamos a respeito dos detalhes de um dado episódio, né? Apesar desse episódio ter ocorrido no essencial, alguns detalhes são falsos, né? Para alguns é aceitável que eu diga lembrar que Sofia teve na cerimônia de formatura de Luciana, mesmo que Sofia não estava lá. Mas que vamos dizer que o resto da minha lembrança esteja correta. Então tem essa discussão, tá? Então você tem a memória correta, né? E você tem aí um gradiente de quantidade de falsidade que pode estar nessa lembrança, né? Você pode pensar que só a memória correta é memória mesmo, o resto são falsas memórias, no sentido de não serem memórias. Só que a questão é que você meio que tem um gradiente, né? Ou você pode pensar, como ele está sugerindo aqui agora, que ali são memórias, né, apesar das partes falsas, né? Então, ainda é uma memória por causa das partes corretas, só que ela tem partes ali que são acrescentadas, né? Isso aqui é uma questão mais assim de ter clareza conceitual, mas não faz tanta diferença assim. Você tem que só ter clareza do que você está falando. Então, na parte anterior, a gente falou principalmente da memória factual. Vamos falar agora um pouco da memória episódica. Por vezes, quando recordamos o passado, parecemos reviver certos eventos, como se os experienciássemos outra vez, né? Então essa é a ideia do memória episódica, né? Aqui uma citação do Bergman. Esse Bergman aqui é o diretor, né? Muito bom, inclusive, um dos melhores diretores de cinema. Então ele fala o seguinte: tem uma profunda fixação na minha infância. Algumas impressões são extremamente vívidas, a luz, os cheiros, tudo. Há momentos em que consigo vaguear pelas paisagens da minha infância, percorrer os quartos antigos, recordar como estavam mobiliados, onde os quadros estavam pendurados, a maneira como sentia a luz. É como um filme. Primeiro, pequenos fragmentos de filme que eu ponho em movimento e que posso reconstituir até o mais ínfimo detalhe, né? Então,
essa citação acho que explica bem a noção de memória episódica, né? Talvez o Bergman seja uma pessoa especialmente capaz de fazer essas reconstruções, né? Como eu disse, a vivacidade da imaginação varia de pessoas para pessoas, né? Você tem desde pessoas que têm dificuldades em formar imagens mentais, né? Tem até um nome para isso, é a fantasia. Há pessoas que têm uma facilidade e às vezes até dificuldades de refrear as imagens mentais, né? Tem pessoas que ao se lembrar de algo ou imaginar algo, forma imagens mentais tão vívidas que acabam até se contaminando emocionalmente com aquelas. O cachorro está tentando abrir a porta. Acaba se contaminando com aquelas imagens, né? Mas então, de qualquer forma, o Bergman parece que ser um cara hábil em imaginar o passado. E no caso do Bergman, isso é bem óbvio até. O Bergman ele tem um filme chamado Morangos Silvestres, que é um filme muito bom, na verdade. Então é sobre um professor velho, né? Ele está com uns 80 anos, né? O filme começa, pelo que eu lembro, até com um sonho, esse cara sonhando, né? Sonhando com a morte já. Tem uns relógios assim sem ponteiros, né? Bem boa assim a imagem do sonho. E ele é sueco, né? O Bergman é sueco. Ele vai dirigir até uma universidade que está fazendo uma homenagem para ele, né? Ele é um professor velho, já está perto de morrer e tal. E essa universidade, que acho que foi a universidade que ele se formou, decidiu fazer uma homenagem para ele. Ele vai pegar o carro dele e vai para lá, para a universidade, para ver a homenagem, né? Participar da festa de homenagem. Ele é viúvo, a mulher dele já morreu e tal, então ele vai sozinho, né? E aí no caminho ele dá carona para 3 jovens, né? Que é uma menina e 2 irmãos, acho, 2 amigos. E aí com isso, assim, o filme todo, na verdade, ele relembrando isso, o fato dele ter dado carona para esses 3 jovens faz ele lembrar da própria infância dele, né? Porque no caso ele e o irmão se apaixonaram pela mesma mulher, que foi a mulher que ele casou, né? E aí tem uma hora que ele vai e ele, né, projeta muito essa história na jovem e os 2 rapazes que estão na mesma situação, né? Então ele meio que tem uma relação ali com a menina, mas assim, uma relação mais tipo de pai e filho, né? Meio paternal assim, né? E o fato dela lembrar não especificamente a esposa dele, assim, não é que ela aparece nem nada, mas lembrar ele da situação, né, do passado. E aí tem uma hora que ele vai com ela, eles param, né, tipo, para descansar da viagem, e aí eles vão tipo num campo, e nesse campo tem morangos silvestres, né, tem arbustos de morangos, e aí quando acho que ele sente o cheiro dos morangos e tal, ele recorda o passado dele, né, que onde ele morava também quando era jovem tinha esses campos de morangos silvestres e tal, e aí você tem toda uma parte na mente dele sobre a mulher dele, sobre o irmão, a relação com o irmão, sobre o fato deles 2 terem se apaixonados pela mesma mulher e tal, desde a infância assim até a adolescência. E também tem um pouco, no filme também tem um pouco a história da menina com os 2 caras. Enfim, é basicamente isso o filme. No final eles vão para homenagem ao professor na universidade. Eu acho que, pelo que eu lembro, acho que os jovens vão também. E é isso. Não tem grandes coisas assim, mas é um filme exatamente sobre memória, né? Basicamente isso daqui que o Bergman falou, né? Então, ele, tipo, tem as memórias de infância dele, né? É tipo um filme sobre uma recapitulação da vida desse professor que ele está prestes a morrer, né? Ele está tipo sonhando com a morte, ele já está tipo já sentiu que está no momento dele, por ele a esposa dele já ter morrido, ele está se sentindo sozinho, né? Está se sentindo solitário, e ele acho que ele meio que toma essa homenagem que está fazendo a ele na universidade como uma despedida dele, né? Ele está meio que se despedindo do mundo assim já, e aproveita essa situação dos caroneiros para relembrar o passado dele assim.
É um filme bem delicado, é um filme preto e branco, bem bonito, assim. Bergman, no geral, Ingmar Bergman, ainda mais vocês, né, que fazem psicologia, eu acho que é um cineasta, assim, talvez que mais explore, assim, questões de psicologia, né, principalmente questões, assim, meio, talvez ele tenha uma influência meio de Freud, assim, questão de relação entre pai e filho, etc. Geralmente os personagens do Bergman têm uma profundidade muito grande, assim. Eu lembro de outro filme dele chamado Sonata em Agosto, que é muito bom, esse é colorido. O filme é basicamente uma peça, né? A mãe tem duas filhas, uma filha que saiu de casa cedo e outra filha que tem deficiência, né? Acho que não consegue andar, não lembro se ela tinha alguma deficiência cognitiva também. E aí o filme todo é tipo um acerto de contas da filha que saiu de casa cedo com a mãe, assim, sobre como é que ela tratava. E esse filme tem uma cena que é muito forte, assim, porque o filme quase todo é isso, né? São as duas atrizes, uma conversando com a outra, basicamente, como eu falei, como se fosse uma peça, assim. Boa parte do filme elas duas no sofá, a câmera parada e elas falando uma com a outra. Tipo, uns 40 minutos, assim, e uma conversa muito pesada mesmo, assim, da filha culpando a mãe pelos problemas que ela passou, a mãe se defendendo, falando dos problemas que ela passou também, culpando a avó, uma coisa assim, um clima bem pesado. Tem um momento que a irmã, que é deficiente, ela se arrasta, ela está no primeiro andar, ela se arrasta pela escada até embaixo para gritar que, tipo, se parem, não aguento mais ouvir essa conversa, né? Tipo, tão desesperadora que estava a situação daquela lavação de roupa suja, né? Essa daí acho que é sonata, ou é sonata de outono, ou é sonata de agosto, não sei. Deve ser porque agosto é outono, né? Eu não lembro qual dos dois é. Sonata de outono, né? Só que esse aí é bem pesado, tá? E tem muitos outros, né? Tem Persona, que é um filme sobre a noção de pessoa mesmo, né? A mulher é uma fotógrafa de moda, parece que tem uma modelo que parece com ela, e tem toda essa questão da identidade pessoal, é muito boa também. Tem um monte de filme bom do Bergman. Uma época eu ficava vendo quase tudo, assim, tanto que eu às vezes não lembro nem o nome de um, o nome do outro. E tem, obviamente, né, o mais famoso filme dele, que não é o que eu mais gosto, eu gosto mais desses aí que eu falei, que é o Sétimo Selo, né? O Sétimo Selo é um negócio meio medieval, assim, aí tem a morte, tem uma cena famosa lá do cara jogando xadrez com a morte para salvar a alma e tal. Mas assim, é bom também, assim, só que eu gosto mais desses outros filmes deles mais pessoais, assim, do que o Sétimo Selo. Então, nesse ponto, né, no caso da memória episódica, principalmente, a gente meio que é tentado a assumir uma perspectiva de realismo indireto, né? Como eu falei para vocês na aula sobre realismo indireto, parece que no caso da memória, essa perspectiva é ainda mais... chama mais atenção, né? Parece mais obrigatória, né? Parece que realmente, no caso da memória, quando a gente lembra do passado, a gente está, na verdade, lembrando de uma imagem e a partir dessa imagem a gente está inferindo que aquilo ocorreu no passado, né? Afinal, como é que eu posso lembrar do passado? Como é que eu posso lembrar da minha avó se ela está morta, né? Como é que eu posso lembrar dela mesma, dado que no presente ela está morta e o passado já passou, né? Como é que eu posso como é que algo que ocorreu no passado poderia ser o conteúdo da minha lembrança, né? Parece que, obviamente, o que eu lembro são imagens, né? Que obviamente, são imagens dela, o som da voz dela, etc, etc. E não ela mesma, né? Então, no caso da memória, parece que a gente está ainda mais empurrado a aceitar essa posição do realismo indireto. O realismo direto afirma que, no caso da percepção, que nós percepcionamos o mundo a partir de intermediários ou dados dos sentidos, né?
Dessa maneira, quando recordamos o passado, estamos cientes de um intermediário mental ou de uma imagem de memória, algo desse tipo, né? Uma imagem que nos permite ver as coisas como eram antes. Então, a ideia seria que ao recordar meu passado, eu tenho que estar ciente de um intermediário mental, porque eu não posso, nesse momento, estar ciente do meu 5º aniversário, evento esse que já teve lugar há muito tempo, né? Então, no caso da memória, parece mais obrigatória essa posição do realismo indireto. Contudo, a tese de que as imagens da memória desempenham uma tal função epistêmica leva a alguns problemas, para não dizer vários. Primeiro, eu posso lembrar de fatos do passado sem ter qualquer imagem associada, né? No caso da memória factual, né? Eu posso lembrar sobre fatos sobre o passado sem associar nenhuma imagem, né? E a ideia aqui não é que nós nunca tenhamos essas imagens, né? Realmente nós temos imagens, né? De forma imagem, mas que talvez essas imagens por si só não sejam necessárias para o conhecimento, né? Há pessoas que não são capazes de ter imagens mentais, né? Como eu falei, essa condição chama afantasia. Engraçado, né? A fantasia, né? Incapacidade de fantasiar. Isso aqui eu acho que eu copiei da Wikipedia. A fantasia, também referida como imaginação cega, é uma condição mental caracterizada pela incapacidade de visualizar voluntariamente imagens mentais. Muitas pessoas com a fantasia também relatam incapacidade de recordações, cheiros, sensações de toque, né? Mas ainda assim, as pessoas conseguem lembrar, tá? O que elas não têm são as imagens mentais que acompanham a lembrança, tá? Então ela consegue lembrar que tal coisa aconteceu, ela consegue lembrar, ela tem a sensação de que realmente aquilo ali aconteceu no passado dela, mas ela não é capaz de ter a imagem mental daquela coisa, né? Diferentemente de Bergman, né? Então Bergman parece relatar algo bem diferente, né? Ele tem algumas expressões que são extremamente vívidas, a luz, os cheiros, tudo. Há momentos em que consigo vaguear pela paisagem da minha infância, percorrer os quartos antigos, recordar como eles estavam iluminados, onde estavam os quadros e a maneira como sentia a luz. É claro que para ele a coisa da luz é bem importante, né? Porque como ele é um cineasta, né, fotógrafos em geral prestam muita atenção na luz, né? Como é que a luz está batendo, qual é a cor da luz, né? Porque boa parte da qualidade de uma foto ou de um filme, ainda mais naquela época que você não tinha foto digital ou filme digital, né? Que você consegue tirar a foto e olhar na mesma hora como ficou. Naquela época você tinha que tirar, você gravava o filme ou tirava uma foto, só ia ver como ficou depois de alguns dias, né? Você ia ter que pegar aquele filme, levar para revelar, depois pegar de volta e ver como ficou a foto. Então, naquela época, ainda mais, fotógrafos e cineastas tinham muita atenção, né, sobre a luz, como é que a luz está batendo, para saber como é que vai ficar a foto, né? Então, por isso que provavelmente o Bergman tinha, para ele, a maneira como se sentia a luz era tão importante. Mas, de qualquer forma, estão pessoas que parecem ter memórias mais vívidas nesse sentido de imagens, né, acompanhada de imagens. Outras pessoas parecem ter memórias menos vívidas, mas mesmo assim essas pessoas têm memórias, tá? Então parece que não parece que essas imagens elas são necessárias para lembrar, por mais que elas sejam uma parte importante, né? Então isso já é um problema para o realismo direto, né? Porque se você disse que quando alguém está lembrando que ela está tendo, né, um contato com uma imagem, e só a partir desse contato com a imagem que essas pessoas têm contato com o passado, então essas pessoas que têm dificuldades em formar imagens ou que não formam imagens, então elas estão tendo contato com o quê, né? Aparentemente com nada. E o segundo caso que ele está falando assim, que há casos em que a gente acredita que nossas imagens da memória
não são um retrato rigoroso do passado. Ele dá aqui um exemplo. Recordo-me agora do casamento de um amigo meu no ano passado. Estou a vê-lo a caminhar pela nave da igreja, né, pela entrada da igreja, com um terno novo, né, fato em português de Portugal é terno, e a barba acabada de fazer. Mas esperem, não pode ser, ele usava barba no ano passado. Essa imagem da memória não está certa, não corresponde à minha memória do evento. O ponto dele aqui é o seguinte: nossa capacidade de detectar esse tipo de erro parece indicar que a memória em si é independente da nossa aptidão de ter imagens mentais. Então eu quero dizer assim que tem algo na memória, que talvez seja até a coisa mais importante, né, que seja independente da aptidão de imagens mentais, né? Então, como eu falei, hoje em dia a gente pensa que as imagens mentais que acompanham nossas memórias episódicas, por exemplo, elas são formadas no presente, elas não são guardadas, não são imagens que são guardadas. Essa noção do realismo direto parece ser, essa posição do realismo direto parece ser mais condizente com a ideia de que memória é guardar uma imagem e dar play naquela imagem depois, né? Como se você simplesmente salvou um vídeo no seu computador e aí você está dando play no vídeo, né? Ou seja, o que você está vendo é um vídeo sobre o passado. Só que, aparentemente, né, como eu estava dizendo para vocês, muito provavelmente aquela imagem que você está tendo ao lembrar do passado está sendo formada no presente. Ela é uma imaginação, né? Não é uma imaginação selvagem, né? Não é você estar imaginando qualquer coisa, porque senão, aí no caso não seria lembrar, seria só imaginar. Não é que simplesmente você está imaginando algo como sendo do seu passado, né? Você guarda algum direcionamento para aquela imaginação. Mas parece então que o que é essencial para a lembrança mesmo é esse direcionamento de como imaginar e não a imagem em si, né? Então isso parece ser ruim em relação à posição do realismo direto, né? Porque a posição do realismo direto é que nosso contato com o passado é mediado pela imagem, né? Ou seja, o que eu lembro é uma imagem e essa imagem diz respeito ao passado. Mas o que parece agora é o seguinte: não, eu tenho algum contato com o passado que é por outra via, que não é a imagem, e a partir dessa minha relação com o passado eu formo uma imagem condizente com aquele passado. Então parece ser uma relação diferente, né, do que o realismo direto parece querer dizer. Então, uma teoria alternativa é que as memórias são armazenadas sob a forma de conteúdo intencional, né? Ou seja, o que eu guardo ali são alguns tipos de regras, né, ou instruções de como formar uma imagem, por exemplo, da minha avó. Certo? O que eu tenho são instruções de como formar uma imagem da minha avó. No caso do casamento, eu posso comparar esse conteúdo com a minha imagem da memória do evento. Então, a questão que ele está querendo saber é como é que eu posso saber, como às vezes me acontece, de que a imagem que eu criei, que eu estou tendo de um evento é falsa, né? Às vezes eu crio uma imagem e depois penso, não, isso aqui só pode ser falso, porque não era assim naquela época, etc. Como é que eu posso saber isso? Se tudo que eu tivesse fosse a imagem, né, se lembrar fosse ter aquela imagem, não teria como eu saber que a própria imagem é errada. Então, a possibilidade que ele está levantando aqui é de que, na verdade, eu tenho acesso a um conteúdo intencional, instruções e tal, e eu posso comparar essas instruções com a imagem, né? E aí a ideia seria que os estados mentais representam o mundo através desse conteúdo intencional e não da imagem. Então, por isso, o realismo direto estaria errado, porque minha relação com o passado não é mediada por essa imagem, mas é mediada por esse outro tipo de conteúdo aí
que não é imagético, certo? É questionável saber como é que seria esse tipo de conteúdo, né? Aqui, no entanto, coloca-se um problema que já conhecemos. Algumas memórias são muito detalhadas. Eu não me lembro apenas de que Judite usou vestido vermelho na festa. Consigo recordar exatamente a cor do vestido. A fenomenologia dessa experiência da memória parece não ser captável em termos conceituais, né? Porque o conteúdo intencional ele seria conceitual, né? Seria um conjunto de instruções. Então, a fenomenologia da experiência não parece ser captável em termos conceituais. Vermelho ou vermelho carmesim escuro não descrevem plenamente o que eu consigo recordar. As minhas palavras para as cores não são suficientemente refinadas para representar os detalhes da tonalidade do tecido. A ideia aqui, novamente, né, a gente sempre cai nessa mesma questão, né? Até que ponto a experiência, por exemplo, perceptiva, ou aqui no caso de memória, ela é conceitual, ou seja, ela depende de conceitos, e até que ponto eu tenho ali, vamos dizer assim, experiência pura. Né? No caso da memória, se eu tenho ali experiência pura, no sentido de experiência não conceitual, essa parte aí da experiência ela não dá para ser guardada a partir de instruções, porque instruções são conceituais, né? Posso simplesmente falar assim, ó, para lembrar da festa, lembre da mulher com um vestido curto, vermelho, e aí eu imagino essa cena. Mas se eu sou capaz de lembrar exatamente a cor do vestido, então eu tenho que ter guardado aquela cor de alguma maneira não conceitual, né? Então teria que ter algum tipo de lembrança bruta, né? E essa lembrança bruta, forçosamente, ela tem que ser simplesmente guardada, né? Teria que ter um dado do sentido ali guardado. Então aqui novamente a gente tem essa mesma discussão, até que ponto a memória ela é conceitual, ou seja, ela tem conteúdo conceitual, ou seja, elas são o modo como eu conceituo aquela situação no passado, e até que ponto tem uma memória bruta. No caso, a memória factual ela é totalmente conceitual, né? Aí a memória factual é o modo como eu descrevo o passado, o modo como eu descrevo determinado evento. Como eu disse para vocês, no caso da memória episódica, certamente tem conteúdo conceitual ali, certo? Por mais que nela não se dê de maneira direta, o modo como você representa o evento, por exemplo, imageticamente, está imbuído de vários julgamentos, né? Você pode fazer julgamentos de maneira menos direta do que simplesmente dizer uma coisa, né? Como eu disse, a partir do modo como você lembra da cara de uma pessoa ou da roupa de uma pessoa, né? Expressa os conceitos que você tem em relação àquela pessoa. Se aquela pessoa é uma pessoa, sei lá, suja, você pode lembrar ela vestida. Geralmente você vai lembrar ela vestida de determinadas maneiras. Você acha que aquela é uma pessoa elegante, né? Então ali tem conceitos também. A questão aqui é saber se tem conteúdo não conceitual, ou seja, será que tem algo bruto que você lembra que realmente só é a imagem do passado que foi preservada e você está só retocando ali de maneira bruta, né? Se memória for uma fonte de conhecimento, deve haver essa memória bruta, entendeu? Deve haver esse conteúdo bruto que você não conceitualizou e que está aberto a novas conceitualizações, né? E parece haver um pouco, né? Só que essa aqui é uma questão de saber até que ponto existe um conteúdo bruto ali que está aberto a novas interpretações, ou até que ponto tudo que você guarda já é uma interpretação, né? E aí você tem teorias diferentes da memória, tá? Tem teorias construtivistas, por exemplo, que tendem a pensar que tudo que você guarda é mais já é conteúdo bem conceitualizado, etc. Tem outras teorias que tentam focar mais nessa questão da preservação de conteúdo não conceitual, né?
Não vai dar para a gente aqui arbitrar essa disputa, porque tem vários experimentos com resultados diferentes, etc. Mas, no geral, a gente pode pensar isso, que tem conteúdo conceitual e muito provavelmente também tem um pouco de conteúdo não conceitual. E aí, né, se o realismo direto é insustentável, nós poderemos ser levados a considerar uma perspectiva do realismo direto. Mas isso também se mostra problemático, né? Como é que eu posso ter contato direto com o passado, né? Isso aí parece meio bizarro. Só que esse problema só se coloca se a gente permanece vinculado à ideia de que memória é constituída de um certo tipo de experiência. Rejeitando o realismo direto, aceitamos estar ciente das imagens mentais não é essencial para a memória. Mas ao renunciarmos a essa perspectiva, somos levados a procurar um elemento alternativo de que possamos ter experiência do passado, né? Então eu vou fazer esse slide aqui e vou parar. A gente vai entrar na teoria causal da memória. E esse contato experiencial com o passado, a princípio, ele é misterioso, né? A ideia aqui, então, é a gente, em vez de fazer como o realismo direto, pensar esse contato como mediado por uma imagem, ou seja, por uma entidade interna, sua mental, a gente pode, as tentativas muitas vezes fazer com que esse contato com o passado seja mediado por relações externas ao indivíduo. Novamente, aqui é o mesmo caminho que a gente fez em relação à noção de conhecimento, né? do internalismo para o externalismo. Muitas vezes pensar que as relações que tornam sua memória no presente, que fazem sua memória no presente ser sobre minha avó, que já morreu há uns 10 anos, são relações, por exemplo, causais. É o fato de haver uma cadeia causal que vai da minha avó mesmo até o momento que eu estou lembrando. Claro, parte dessa cadeia causal se dá na minha própria mente, né? Tem cadeia causal, a parte se dá entre meus próprios neurônios que estão guardando aquela informação. Mas, assim, a ideia aqui seria que minha memória é sobre minha avó mesmo e não sobre uma imagem dela, não através de uma representação, o que faz a imagem. Então, perceba, então, quando eu lembro da minha avó, eu tenho uma representação mental dela. A ideia do realismo direto é que minha memória é sobre minha avó porque eu tenho uma imagem mental que representa minha avó, né? Então a relação é mediada por essa entidade subjetiva de primeira pessoa, que é uma imagem mental, né? O que eu tenho contato direto é a imagem mental, e a imagem mental representa minha avó. Então você tem uma relação aqui de dois pulos, né? É uma relação minha com a minha imagem mental e a relação da minha imagem mental com a minha avó. E nesse sentido que minha lembrança sobre minha avó. E a ideia aqui, só que a gente estava pensando que a imagem mental, muitas vezes, ela não é totalmente necessária para a lembrança, né? Porque eu consigo, às vezes, perceber que a imagem mental está errada. Tem pessoas que não conseguem ter imagem mental, que mesmo assim lembram. E a gente... Então, tem que ter outra coisa que faz minha lembrança ser sobre minha avó, que não seja necessariamente eu tenho uma imagem mental que se assemelha à minha avó, algo desse tipo. E muitas vezes as pessoas pensam que o que faz minha memória ser da minha avó é uma relação causal. Ou seja, essa minha memória é causada por um evento passado em que minha avó estava. E existe uma cadeia causal que leva daquele evento que eu estou lembrando ao meu ato de lembrar. E é essa cadeia causal que faz com que a minha lembrança seja sobre aquele evento. Tá? E esse tipo de teoria, né, causal, a gente teve essa teoria sobre conhecimento, agora a gente está tendo a teoria sobre memória, ela entrou muito em voga assim, no século XX, principalmente a partir de um texto de um filósofo chamado Saul Kripke, né?
em que ele defende uma teoria causal para nomes próprios. Né? A pergunta dele é a seguinte: por que quando eu falo Jesus, eu estou me referindo àquela pessoa específica do passado, né, que foi crucificado, que é filho de Maria, que aprendeu marcenaria com o pai, etc, etc. Por quê? Como é que parece uma coisa mágica, né? Como é que quando eu falo a palavra Jesus, né, um som Jesus, eu estou me referindo a uma pessoa que já morreu há 2000 anos, né? Ou quando eu falo Sócrates, a mesma coisa, eu estou me referindo a uma pessoa até mais antiga que Jesus. Como é que isso acontece? E aí o Kripke, ele tem essa teoria, né, de que o que acontece é que existe uma cadeia causal entre a pessoa Jesus, as pessoas que viram Jesus, que falaram com Jesus e que usaram o nome, né, Maria batizou o filho com aquele nome de Jesus, e daí você tem uma cadeia causal entre os usos daquele nome, né, alguém ensinou a outra pessoa a usar aquele nome para se referir àquela mesma pessoa. E essa cadeia causal, ele fala assim que ela vai passando como acontece com, acho que o Kripke utiliza essa imagem, como acontece com os papas, né? A ideia do papado é mais ou menos essa, né? O primeiro papa supostamente acho que é Pedro, né? Eu acho engraçado essa parte da Bíblia, né? Porque parece que Jesus está fazendo um trocadilho, né? Ele fala assim: Pedro, você é a pedra sobre a qual eu vou sentar a minha igreja, né? Aí eu não sei se ele falou isso assim, porque Pedro quer dizer pedra, né? Pedro vem de pedra, né? Eu não sei se ele, por o nome do cara ser Pedro, ele pensou essa metáfora. Eu acho engraçado, mas de qualquer forma, eu acho que é Pedro que é o primeiro papa. Vocês provavelmente sabem mais do que eu. É o primeiro líder da igreja. E aí, supostamente, você tem uma cadeia, então, Pedro. Então, você tem um papa atual. Esse papa ele tem autoridade porque tem uma cadeia de papas que vai até Pedro, e a autoridade foi dada por Jesus a Pedro. Então, é como se essa autoridade que foi dada a Pedro, ela é transmitida numa cadeia até o papa atual. E por isso que o papa atual tem autoridade. Essa é a explicação que a Igreja Católica dá à autoridade papal. Então, ele usa essa imagem. Ele fala assim: do mesmo modo, quando eu falo a palavra Jesus, ou Sócrates, ou qualquer nome, esse meu uso da palavra Jesus se refere a Jesus porque tem uma cadeia de usos. Né? Eu aprendi a usar essa palavra com tal pessoa, que aprendeu a usar com tal pessoa, que aprendeu a usar com tal pessoa, aprendeu a usar, até que essa cadeia de usos chega até o momento em que Maria apontou para a criança e falou: essa criança vai se chamar Jesus. Então é como se eu tivesse uma cadeia de usos que vai até Maria, né? Pega no dedo dela e aponta para Jesus, e é dessa pessoa aqui que eu estou falando. Então, o Kripke tem essa teoria sobre nomes próprios, né? E a partir daí as pessoas tentaram aplicar esse mesmo tipo de teoria, por exemplo, para memória, né? Então, a ideia aqui que a gente vai estudar na próxima aula, né, que é a teoria causal da memória, é essa ideia de que uma lembrança minha é sobre alguém. Como é que uma lembrança minha pode ser sobre alguém do passado, né? Já que a gente abriu mão do realismo direto, né? Minha memória não é sobre o passado simplesmente porque eu tenho uma imagem mental que parece com aquela pessoa, ou que, né, representa aquela pessoa. Então precisa de outra explicação, e a explicação é essa: que minha memória é sobre o passado, no sentido de que existe uma cadeia de eventos, né, sobre minha avó, por exemplo, no sentido de que existe uma cadeia de eventos que levam desde o momento em que eu tive a memória até a própria pessoa no passado, né? Então, nesse sentido aqui, minha memória quando eu lembro episodicamente da minha avó, estou lembrando dela, nesse sentido, né? Nesse sentido, ela mesma faz parte do conteúdo da minha memória, né? Porque esse conteúdo da minha memória ele alcança o passado através dessa cadeia causal que, em parte, acontece na minha própria mente, né? Guardo essa memória de algum sentido. E a gente vai ver isso na aula que vem. Não sei, eu sou meio besta, mas eu acho essa ideia ao mesmo tempo meio mágica assim, e bastante interessante, né?
essa ideia do como é que, porque quando eu falo a palavra Jesus, estou me referindo a Jesus ou a Sócrates ou a Aristóteles. Como é que eu posso falar? Como é que eu posso falar de Aristóteles se eu nunca vi Aristóteles? Como é que eu falo daquela pessoa e não de outra? E essa teoria causal eu acho bastante interessante. Tá bom, gente? Então vou parar aqui, vou desligar aqui a gravação.